Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Dé e bora falar dessa vitória fora de casa contra o Bahia pelas oitavas da Copa do Brasil. Bora lá! Bom, pessoal, então vamos lá, sempre trazendo 5 coisas que eu percebi, 5 coisas que eu aprendi durante esse jogo e dessa vez numa vitória, né? Antes de começar, vamos lembrar para você se inscrever no canal aí, lembrando que a gente tem 2 podcasts ao vivo por semana e mais alguns vídeos aleatórios durante a semana aí também, então se inscreva no canal, vire membro do clube aí de assinantes, faça tudo que você puder para ajudar a gente, pra gente continuar crescer aí o nosso projeto e continuar fazendo conteúdo para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o emocional tem um papel muito importante no futebol do Kelvin, né? A gente viu que ele não jogou nada, a gente até comentou sobre isso no podcast, ele não jogou absolutamente nada no jogo contra o Coxa, foi talvez uma das piores partidas dele pelo Atlético, fez o gol no final e aí a confiança foi lá em cima, ele entrou nesse jogo contra o Bahia achando que era o Pelé da lateral direita, achando que era o Djalma Santos reencarnado e no primeiro lance já deu uma caneta no cara e conseguiu dar 2 assistências, principalmente no primeiro tempo, ele jogou demais pelo Atlético, na minha opinião, ele foi o melhor jogador do time aí, tranquilamente, então a gente vê como o emocional dele é muito importante, né? A gente sabe que jogos muito importantes aí, como a gente sempre traz de exemplo, lógico que faz tempo, mas a gente sempre traz de exemplo na final da Copa do Brasil de 2019, que ele saiu cedo do jogo porque não estava conseguindo jogar. O próprio Atletiba, que é um jogo muito importante, é um jogo que requer muito, né, da cabeça do jogador, ele não conseguiu jogar também, então é legal dele saber isso e ele conseguir trabalhar, porque hoje, principalmente, ele mostrou que ele tem muita bola para melhorar e ajudar bastante o Atlético aí. Número 2, o Atlético precisa urgentemente achar uma alternativa para o Terans. O Felipão tem usado aí uma que eu vou citar daqui a pouco, que é um dos pontos também, mas na minha opinião o Terans não vem jogando bem, assim, a gente sabe que ele é um jogador diferenciadíssimo, eu sei que ele pode soprar uma bola para ele ali e ele faz um gol, ele pode fazer um gol de pênalti, a gente sabe que craque é assim, é só uma bola que ele pode resolver o jogo, só que nem sempre ele vai resolver e o time precisa ter alternativas para isso, né? Não que eu acho que o Terans tem que ir pro banco para sempre, não que eu acho que o Terans não pode mais jogar pelo Atlético, mas eu acho que é importante o Atlético ter essas alternativas porque dá para ver, é bem claro, inclusive eu acho que o Felipão percebe em jogos que simplesmente o futebol do Terans não encaixa, então é legal se o Atlético conseguir fechar um time sem o Terans também, que consiga ter o mesmo ímpeto, né? A mesma força de ataque. Vamos ver se o Felipão consegue resolver de uma vez por todas aí esse problema que ele está tendo nos últimos jogos aí, na minha opinião. Número 3, o Atlético está muito bem fora de casa esse ano, né? A gente sabe que o Atlético tem anos muito, muito difíceis fora de casa. Um levantamento, acho que da Monique Silva hoje no Twitter, ela trouxe que o Atlético conseguiu vencer 2 vezes só no Brasileiro em vários anos, aí, acho que em 4 anos dos últimos tempos aí no Brasileiro, o Atlético só venceu 2 vezes e a gente já venceu 3 nesse Brasileiro fora de casa, né? Ainda mais somando essa vitória que a gente teve aí em Salvador, o Atlético está conseguindo, talvez não impor o seu jogo, mas talvez entender cada jogo e conseguir se encaixar e fazer a vitória principalmente, né? Tem muito jogo que o Atlético joga mal e tem conseguido ganhar também, né? Eu trago o exemplo do jogo do próprio Juventude, que o Atlético estava muito mal e no final conseguiu encaixar 2 gols ali, e principalmente, né, mais recentemente o Atletiba. O Atlético realmente fez um jogo horroroso, muito pior do que o Coritiba, não conseguiu ficar com a bola, mas saiu com o resultado, né? Então, na minha opinião, se a gente colocar na balança assim, acho que a gente cita mais o jogo contra o Juventude, que o Atlético ainda conseguiu fazer 3 gols, né, com bola rolando e tal. O Atletiba é um pouco diferente porque teve um gol no último minuto de pênalti e talvez não tenha apagado tanto a atuação de fato, né? Mas principalmente o jogo contra o Juventude, dá para citar que é um jogo que o Atlético não conseguiu fazer o seu jogo, não conseguiu jogar bem, não conseguiu evoluir bem as jogadas, mas no final conseguiu tirar alguns gols da cartola aí para sair com
a vitória fora de casa. Importante sempre citar, né, que eu e o Marcos a gente sempre fala no nosso podcast, nos nossos conteúdos, que se um time faz uma campanha em que ele ganha em casa e empata fora, esse time com certeza, muito dificilmente não vai para a Libertadores já diretamente, né? O Atlético tem desequilibrado um pouco essa balança, perdeu alguns jogos em casa e ganhou, empatou alguns jogos em casa, né? A gente pode citar o Santos e o Corinthians, mas conseguiu ganhar jogos fora de casa também, como esses jogos que eu citei. Então, essa balança o Atlético está conseguindo manter. É importante também que o Atlético, nesses próximos jogos, aí temos jogos importantes e jogos ganháveis, principalmente dentro da Baixada, sem querer zicar, mas o próximo jogo contra o Red Bull Bragantino, que a gente vai falar bastante mais sobre ele no podcast, mas é um jogo que a gente pode garantir os 3 pontos em casa, e tem mais alguns jogos aí dentro de casa que a gente pode garantir essas vitórias, e a gente conseguindo empatar fora de casa e melhor ainda, ganhar fora de casa, é o que faz o time estar nesse momento lá na ponta da tabela, e é o que vai fazer esse time continuar na ponta da tabela enquanto mantiver essa performance, né? Então vamos torcer que o Atlético consiga continuar tirando pontos, consiga continuar ganhando jogos, principalmente nos mata-matas aí fora de casa, porque a gente sabe que é de extrema importância para conseguir chegar lá no final e conseguir os resultados que a gente quer. Quarto aprendizado, ficou claro, tá decidido, tá dito por ele também, pelo próprio Felipão, que o Cittadini é o 12º jogador dele, né? Ele é como se fosse o Coringa do Felipão. Eu já trouxe isso em alguns vídeos atrás aí, mas tá bem claro, e talvez essa que eu tinha citado seja uma alternativa para jogos que o Terans não tá tão bem como foi hoje. Hoje eu não acho que funcionou tanto, mas é uma situação bastante diferente, né? Que é um jogo fora de casa, mata-mata, e que a gente estava ganhando. Então, nessa situação, eu acho que a entrada do Cittadini ela é completamente compreensível no lugar do Terans, mas nem sempre vai ser assim, né? Mas de qualquer jeito, o Cittadini já entrou de ponta, já entrou de meia, já entrou de ponta direita, já entrou de tudo e vai continuar entrando, né? O Felipão, ele é um técnico que tem esse 12º jogador sempre, né? Falava, né? Não vou ficar trazendo que era o Denilson, né? Em 2002, e em 2022 aí tá sendo o Cita. O Cita é o Denilson do Felipão aí em 2022. Eu gosto muito dele, eu acho que ele teve momentos e momentos no Atlético, e agora ele está no momento que ele está conseguindo se encaixar, e para ser principalmente um jogador importante, independente da titularidade, ele consegue ser um jogador importante para o Atlético para conseguir ajudar a gente, né? Principalmente aí com alguns desfalques que a gente está tendo aí, né? Principalmente do Marlos, que não se sabe que fim levou, Canóbio também não está jogando, Marcelo Cirino, Vitinho, então a gente sabe que o Felipão ele dá um jeito ali e o Cita acaba entrando. Então, desde que ele tenha que o Felipão consiga, né, fazer valer essa confiança, consiga dar essa confiança pro jogador, e que ele consiga continuar ajudando o Atlético, porque é um dos caras com mais história aí também dentro desse elenco aí, né, junto com o Thiago Heleno, junto com agora o Pablo, né, que tem muita história também. O Cittadini é um dos grandes caras desse elenco aí, e é um dos caras que vai ajudar muito, porque ele vai jogar muito, sem dúvidas, na cabeça do Felipão. E o quinto aprendizado é só para citar que o Bahia tenta forçar uma rivalidade aí que é unilateral, né? Eu nem digo que eu não gosto do Bahia, eu nem digo que eu fico com raiva dos caras, né? Mas eles sentem demais aquela parada de 2018 e eles acabam pesando a mão, né? A gente vê que realmente, a gente percebe até pelo clima do jogo ali que a torcida pesa mesmo em cima deles para eles ganharem da gente, né? E acaba acontecendo da gente ficar pegando eles em mata-mata, né? Então, essa pressão aumenta ainda mais, né? Não vou nem citar, quer dizer, tô citando já, mas tem textos absurdos da mídia baiana lá, o pessoal realmente tenta forçar, muita gente comentando nas próprias redes sociais do Atlético, o pessoal lá da Bahia forçando aí, xingando, e é uma coisa que realmente vem só deles,
Não sei porquê, até porque o Bahia é um clube que eu admiro aí, principalmente fora de campo, é um clube que eu entendo que tem um trabalho aí social muito bom aí, né? Mas tem essa rivalidade e eles estão forçando bastante, em alguns momentos até perdendo a mão, né? O importante é que o Atlético fique na dele, jogue na dele, isso não chegue para os jogadores, porque eu acho que nem para os torcedores está chegando, e consiga garantir essa vaga nas quartas, né? A gente sabe que nada está decidido. Quando teve a Sul-Americana, a gente ganhou fora de casa, mas a gente perdeu dentro de casa e acabamos passando nos pênaltis. Tomara que na terça-feira, lá dia 12 de julho, a gente não precise ter pênaltis e a gente consiga ter um bom resultado. Falta tempo ainda, quase um mês aí, 2-3 semanas para o jogo, mas que os jogadores consigam entrar focados e para conseguir, se Deus quiser, mais uma vitória, inclusive, e a gente conseguir passar para as quartas de final da Copa do Brasil de 2022. Fechou, galera? Muito obrigado. Desculpem se eu tenho faltado, às vezes eu, o Marcão, faltado às vezes nesses jogos, vídeos prós-jogos, né? Porque às vezes eu tô assistindo no estádio, daí é muito difícil de conseguir chegar em casa e gravar, dependendo do horário do jogo, né? Às vezes eu tô assistindo o jogo, às vezes eu saio, vou em bar, igual vocês, né? Então, mas quando eu conseguir, com certeza eu vou gravar sempre aqui. Tá bom, galera? Por favor, se inscrevam no canal e virem membro para conseguir mandar a carinha do Petralha aí nos comentários, tá bom? Amanhã, quinta-feira, 7 horas da noite, tem podcast ao vivo aqui no canal. Valeu, galera. É nóis. Perfect.